Muito bem, meus irmãos. Na semana passada, nós começamos a exposição do capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Vimos que esses três capítulos estão entre os mais difíceis da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, assim como entre os mais difíceis de toda a Escritura. E de uma forma bem direta, nós aprendemos que o Deus misericordioso salva pessoas baseado em propósitos eletivos eternos. Foi a grande lição que tiramos na semana passada. O Deus misericordioso, o nosso Deus, salva pessoas baseado em propósitos eletivos eternos. A doutrina da eleição é o grande tema da primeira parte do capítulo 9. Em resumo, para lembrar quem estava aqui e contextualizar você que está somente nessa manhã, Paulo usa a situação de Israel para nos ensinar algumas verdades espirituais profundas a respeito da nossa própria salvação. Então ele trabalha, por exemplo, o fato de que as pessoas, mesmo sendo israelitas por causa do sangue que corre nas suas veias, não necessariamente são verdadeiros israelitas espiritualmente, porque só é verdadeiro israelita aquele a quem Deus se revelou de uma forma específica e pessoalmente. E ele quer nos ensinar então com essa verdade em relação a Israel, ele quer nos ensinar sobre o nosso próprio processo de salvação. Assim como dentro da etnia judaica, Deus salvou homens e mulheres ao longo da história, hoje Deus tem salvado homens e mulheres entre todos os povos da terra por sua livre graça, porque Ele não está em dívida com ninguém, para formar um povo verdadeiramente seu. De uma forma ainda mais didática e objetiva, a verdade, como nós vimos enfaticamente no livro de Romanos, e temos visto enfaticamente no livro de Gênesis, é que todos pecaram, meus irmãos. E às vezes eu opto por sinônimos para essa palavra pecador, e algumas até chocantes, para que a gente possa sentir isso, porque a palavra, quando ela é usada muitas vezes, ela vai sendo esvaziada do seu significado. Então a gente fala, nós somos pecadores, mas a gente se sente bonzinhos. Então nós somos maus. Espiritualmente nós não temos condições inerentes, virtudes inerentes em nós mesmos. E a Bíblia nos ensina isso de tal forma que Deus sendo justo, ninguém subsistiria no juízo final. Ou seja, quem pode ficar diante do julgamento de Deus e ser salvo por sua própria boa conduta? Sendo que a lei de Deus diz que quem quebrar somente um mandamento, quebrou todos os outros, e é passível, portanto, de morte eterna. Então a gente parte dessa verdade espiritual, esse é o princípio que está sendo ensinado em Gênesis, esse é o princípio que está sendo ensinado pelo apóstolo Paulo no início do seu livro, que diante da justiça de Deus, Deus sendo somente justo, toda a humanidade deveria ser condenada. Isso é a justiça. Mas Deus tem também derramado misericórdia, salvado muitas pessoas, dado o dom da fé para pessoas ao redor do mundo todo, os quais Ele comprou para si com preço de sangue. Entregando o seu próprio Filho para morrer na cruz, Ele compra com preço de sangue um povo para si. Dentre esses milhões e bilhões de seres humanos ao longo da história, que nasceram e viveram uma vida de rebeldia a Deus e quebrando as leis de Deus, Deus tem comprado um povo para si. A esses Deus tem salvado, e a Escritura chama essas pessoas, entre outras denominações, de eleitos. Logo, essa é a grande verdade que Paulo nos ensinou até aqui. A nossa salvação começou com uma decisão de Deus. Essa é a verdade da forma mais simples possível que eu posso colocar para você. Você não foi salvo, ou a sua salvação começou no dia que você creu em Jesus, mas ela começa com uma decisão eterna e anterior da parte de Deus, anterior ao nosso nascimento, anterior às nossas boas obras. Se fosse possível fazer verdadeiramente boas obras e sem nenhuma contaminação de pecado, você está em Cristo porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou, porque Ele te concedeu o dom da fé para que você cresce, porque Ele morreu no seu lugar.
Essa é a grande verdade espiritual que Paulo está nos ensinando, que nós não podemos ser arrogantes e orgulhosos em relação à nossa salvação, como os judeus eram em relação à eleição enquanto nação de Israel, mas devemos compreender isso, que somos quem somos em Cristo. Esse até agora é resumo da semana passada, porque Deus, antes de criar o mundo, sabendo de todas as coisas e prevendo tudo que aconteceria, decidiu se revelar pessoalmente a você através do seu Espírito Santo. É isso que nós vimos na semana passada. Feito esse resumo e essa contextualização, eu quero avançar no texto, quero convidar você a ler comigo Romanos capítulo 9. Paramos no verso 18, então naturalmente a partir do verso 19, e vamos até o final do capítulo, no verso 29. Romanos 9, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías chama a respeito de Israel, Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Diante do que ele trabalhou até aqui, e vimos na semana passada no verso 18, é muito natural que uma mente humana chegasse a essa conclusão, de uma forma arrogante. Por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Paulo está aqui prevendo questionamentos que as pessoas podem fazer diante dessa verdade da soberania e da escolha de Deus. E esse aqui não é um questionamento normal e comum, mas o tom desse questionamento é um tom arrogante. Então, é muito comum que as pessoas, ao terem acesso ao ensino bíblico da eleição, eles tenham essa conclusão. Então, do que Deus está reclamando? Se Ele pode fazer o que Ele quer mesmo? Se Ele é soberano e pode tudo? Quem que pode resistir à sua vontade? Querendo Deus, quem impedirá? Já que isso é verdade, já que quando Deus quer salvar alguém, apesar dele não violentar a vontade da pessoa, apesar da pessoa ter uma liberdade individual verdadeira, plena, legítima, apesar de nós não sermos máquinas, quando Deus quer algo, Ele consegue. Então do que a gente tem que reclamar? Ou por que Deus está reclamando de alguma coisa? Essa é a pergunta, uma pergunta arrogante, que muitas vezes vem no nosso coração. Então isso se traduz no dia a dia. Então por que a gente tem que evangelizar? Se é assim, por que você precisou ir lá para o Oriente Médio? Perguntas arrogantes, que brotam de uma mente imatura. Perguntas terríveis, que merecem uma resposta duríssima do Espírito de Deus, porque quem está falando aqui é o Espírito de Deus na boca de Paulo, ou na pena de Paulo. E aí Paulo diz, Deus diz, mas quem é você? E aí vem o eufemismo, né, caro amigo? Mais ou menos como na Câmara do Deputado, Vossa Senhoria é? Quem é você? Quem é você? Para discutir com Deus. O texto, ele está falando uma verdade tão difícil para nós e tão dura, que isso vai mexendo com a gente
e mexendo com a gente aqui no Ocidente, que tem como ídolo a liberdade individual. E daqui a pouco eu falo sobre isso. Isso é tão chocante que o Espírito Santo, já prevendo isso, ele faz essa pergunta: quem é você para discutir com Deus? Tem gente que quer discutir com Deus, não aceita os métodos de Deus. E como eu disse aqui semana passada, quando pela primeira vez eu vi isso, porque a gente é crente, a gente acha que a gente conhece alguns versículos, que a gente sabe alguma coisa. Mas quantos aqui estudaram profundamente todos os textos da Bíblia? Eu não. Ou você acha que eu estudei profundamente como esse texto que eu estou pregando aqui, todos os textos da Escritura? É óbvio que não. Então, é uma vida de estudo da Escritura, de compreensão. Então, muitos irmãos, pela primeira vez, estão ouvindo uma exposição bíblica nesse texto, mas sempre ouviram uma série de teologias que não são bíblicas, que não estão baseadas na Bíblia, para forçar pensamentos humanos. Então, é muito natural que quando a gente tem acesso primeira vez a essas verdades, isso nos choque. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei: se isso aí é Deus, esse não é o meu Deus. Quer dizer, a palavra de Deus prevê a resposta arrogante que vem do nosso coração. E a grande verdade é essa, meus irmãos: quem somos nós para discutir com Deus com os métodos dele? Agora, se esse texto não falasse isso, seria necessária uma resposta, ou seja, aqueles que entendem um pouquinho de teologia, que sabem os outros pontos de vista e as desculpas que são dadas para justificar uma coisa que não está no texto, se fosse o que vocês dizem ou o que eles dizem, qual a necessidade dessa confrontação tão direta? O texto é firme e a confrontação é direta, porque o texto está dizendo exatamente o que nós estamos dizendo, que entra num campo de soberania e de eleição, que mexe com a nossa estrutura, que nossa racionalidade não consegue compreender plenamente, entra no campo do mistério, e meus irmãos, ele não pode querer discutir com Deus, nem fazer com que o jeito de Deus salvar as pessoas se adeque à minha mente humana. Nós somos seres humanos, ele é Deus, humano, Deus, completamente diferente, de uma natureza totalmente outra. Nós não podemos compreender a mente de Deus de uma forma plena. O que a gente sabe de Deus é aquilo que Ele nos revelou. E geralmente Ele revela de uma forma bem simplesinha, porque a gente é muito limitado. E aqui Ele está dando, geralmente é 1% que Ele dá, aqui Ele está dando 1,5%. Para você tentar entender um pouquinho mais. Ele está tentando aprofundar um pouquinho mais e a gente já pira, porque é difícil. Então ele dá esse conselho: olha, não discuta com Deus. A pergunta é retórica: quem é você para discutir? Você está pensando que você é quem? É isso que o Espírito Santo está falando com você. Você está pensando que você é quem, meu irmão? Está escrito, está no texto. Você não sabe, vai orar, vai refletir, vai estudar. Fica calmo. Vamos nos submeter ao Senhor, vamos ter humildade. Será que o objeto pode perguntar quem o fez? Por que você me fez assim? Né? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para dar do mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então ele vai usar aqui a metáfora de um criador de vasos de barro. Ele vai usar a metáfora do oleiro. Ele vai dizer assim: olha, o oleiro pegou argila, ele pode fazer um vaso de honra. O que é um vaso de honra? É um vaso bonito que vai ficar no enfeite da sala, dentro daquele contexto lá. E vai ter o vaso de desonra, que é o vaso que vai ser usado para jogar coisas fora, lixos e coisas, dejetos. Então tem dois tipos de vaso. O oleiro, que tem a massa na mão e a autoria do projeto artístico, ele pode fazer o que quer. Se a gente entende isso, até com um homem limitado como eu, fazer o que quiser com barro, por que a gente acha que Deus, que é o nosso Criador, não tem direitos sobre nós? Então essa é a metáfora que ele vai trazer, a metáfora de um oleiro, a metáfora de um artista. As irmãs aqui do crochê, você tem liberdade para fazer a blusa para quem você quiser, para fazer a mantinha para quem você quiser, da cor que você quiser. A mãe do pastor Beratã, dona Edith, me deu uma mantinha linda, maravilhosa, com a liberdade dela. Eu vou exigir? Ou a mantinha vai chegar lá na minha casa: ó, dona Edith fez, mas eu queria ser preta. Queria ser uma mantinha toda preta, roxa, com fios de ouro. Assim como o vaso não pode fazer isso, essa é a distância entre nós e Deus. Um vaso e um ser humano.
A nossa é humano e Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. A grande verdade é que do verso 19 até o verso 21, Paulo está nos ensinando que Deus é soberano sobre sua criação e nós devemos ter humildade diante do Senhor. Então, depois de ensinar a verdade da eleição na semana passada, o apóstolo Paulo agora vai dizer, olha só, está chocado, está em crise? Tudo bem, agora tenha humildade diante do seu Criador. Cuidado com a sua velocidade de julgamento por causa da sua incompreensão. Deus é soberano sobre sua criação e nós temos que ter humildade diante do Senhor. E como eu dizia, meus irmãos, isso só é chocante para nós, que somos talvez a geração mais perversa que passou na face dessa terra, essa geração ocidental. Porque quando isso é ensinado para um ex-muçulmano, ele se gloria nisso daqui, ele se deleita e não tem dificuldade nenhuma. Quando você ensina isso aqui para um ex-comunista lá, da Coreia, da Rússia, um cara que não conhecia nada do cristianismo, e ele vê isso aqui na Bíblia, ele se gloria em Deus, ele fica maravilhado. As pessoas que têm ouvido o Evangelho pela primeira vez, quando vê isso aqui, não tem crise nenhuma, só tem crise a nossa civilização, a nossa sociedade ocidental, humanista, libertária, autocentrada, antropocêntrica. A gente tem crise. Todo mundo gosta de dizer que Deus é soberano. A gente gosta de cantar que Deus é soberano, inclusive muito bem escolhido o louvor hoje. Agora, na hora de lidar com a soberania de Deus, meu irmão, os crentes, soberano? Aí, nas manifestações mais deploráveis disso daí, nós temos exigir coisas para Deus, determinar coisas para Deus, decretar coisas para Deus, mas os irmãos que são um pouco mais polidos, não vão cometer gafes tão terríveis, mas, por que Deus está fazendo isso? Como a gente já ouviu de irmãos, eu não mereço isso. Por que Deus está fazendo isso comigo? Não pode ser assim que funciona, não pode ser assim por quê? Porque não é satisfatório ao seu sistema psíquico. Então, meus irmãos, primeiramente, a gente tem que entender que Deus é soberano sobre sua criação. Depois, do verso 22 a 24, o texto bíblico diz, que diremos? O que a gente pode fazer? O que a gente vai falar? Diante da verdade que Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão foram preparados para a sua glória. Estes vasos somos nós, a quem também Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo vai nos ensinar aqui uma verdade espiritual profunda, que Deus, em sua soberania, quis mostrar a raça humana na eternidade, no porvir, na conclusão de todas as coisas, dois dos seus atributos, a sua ira e a sua justiça e a sua misericórdia. Se Deus salvasse todas as pessoas, Deus não mostraria no ser humano a sua justiça. Nós chegaríamos na eternidade conhecendo somente a sua misericórdia. Se Deus tivesse condenado todos os homens, simplesmente sendo justo, julgando cada um por suas obras e mandando todos para o lago de fogo de enxofre, ele seria plenamente justo e a raça humana conheceria só a justiça de Deus enquanto o céu estivesse vazio. Deus resolveu demonstrar justiça e demonstrar misericórdia. Deus resolveu que parte da sua criação iria receber a sua justiça, não porque Deus é mau, ou porque Deus é arbitrário, mas porque nós somos pecadores, merecedores da ira e da justiça, e Deus resolveu morrer no lugar de muita gente do mundo inteiro, e mostrar assim a sua misericórdia. Então ele diz, que nós vamos dizer se Deus resolveu fazer assim? Deus podia ter mandado todo mundo para o inferno sendo totalmente justo. Deus podia ter mandado todo mundo para o céu sendo totalmente misericordioso. Se Ele resolve revelar à raça humana parte da sua justiça e parte da sua misericórdia, o que nós poderemos dizer, a não ser, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade? Não é isso que o mestre nos ensinou a orar? Senhor, dá o pão de cada dia. A gente não entende nada, a gente precisa do pão, a gente precisa da tua misericórdia, tem piedade de nós, nos ajuda a perdoar, vamos ficar com o simples, Senhor, porque as coisas profundas, meu Pai, pertencem ao Senhor. O que a gente vai dizer se Deus resolveu fazer assim? E ai de nós que tentamos teorizar, Deus fez assim porque é assado, Deus fez assim por causa disso. Meus irmãos,
O texto está deixando muito claro que Deus, em sua soberania, resolveu mostrar à humanidade 2 de seus atributos. Que nós podemos dizer nada. É igual numa discussão, às vezes, de um assunto, que 2 pessoas, 3 pessoas estão conversando, você não sabe nada daquilo, quer opinar, passa vergonha. É mais ou menos isso. Você tem que saber com quem você conversa, a forma que você conversa, com quem você dialoga, com quem você opina e sobre o que você fala. Assim também em relação às coisas de Deus. Tem coisas, meus irmãos, que entram no campo do mistério. Por que isso está revelado na Bíblia? Por que é assim? Por que Deus fez assim? Eu não sei. Eu prefiro ser humilde e dizer para você, a Bíblia não me revelou isso, não revelou para ninguém, do que chegar aqui e começar a inventar uma história para fazer sentido. Nem tudo na Bíblia vai fazer sentido. E não é porque o Evangelho é irracional, mas porque nós somos limitados. Quando a gente chegar na eternidade, vai ter uns que vão sentar à direita e à esquerda de Jesus. Tiago e João até pediram, a mãe deles pediu, Senhor, quando chegar lá, Tiago e João, direita e esquerda. E Jesus falou, eu não sei quem vai sentar do meu lado, quem decidiu isso aí é o Pai. Então pode ser você. Às vezes Deus vai te dar esse privilégio no dia da ceia com o Senhor lá no céu, Gabriel, do lado de Jesus. Eu só não vou ter inveja, porque lá não vai ter mais inveja. Que eu queria estar do lado do mestre. Aí, meus irmãos, quando chegar lá, você conversa com Jesus. Faz igual João na última ceia, deita no ombro do mestre. Falou, Senhor, que negócio de eleição lá me deixou doido. Não dava para entender aquilo, não. Revela um pouquinho aqui para nós. Aqui. Você pode, meus irmãos, porque tem gente assim, pecador igual eu, que vai ver Jesus, eu acho que depois de algumas eras, porque vai ter a fila dos santos, dos espirituais. Quando chegar lá, depois de 3.000 anos que eu estiver lá, que Jesus vir falar comigo, poder beijar o pé do mestre, fala, Senhor, que negócio da eleição lá, como é que é? Então você vai ter uma oportunidade com o mestre, você conversa com ele, é melhor a gente projetar para a eternidade, fala em metáforas, mas fala verdades espirituais, do que a gente ficar aqui na terra se degladiando, xingando os outros, o quanto que tem de discussão na internet a respeito desse assunto, de forma pecaminosa. Meus irmãos, vocês sabem que no passado, no século XVI, XVII, os crentes matavam uns aos outros dependendo do que eles entendiam desse texto. É um negócio horroroso. Em nome de uma verdade divina, eu mato o meu irmão que é crente em Jesus. Que coisa triste, que coisa dramática, é o ápice da arrogância, é o ápice da arrogância. Então, do verso 22 ao 24, a gente vê que a soberania de Deus vai ser mostrada dessa forma, em ira, justiça e misericórdia. Agora, do verso 25 ao 29, o que Paulo vai mostrar? Ele vai mostrar que essa ideia não é dele, não é uma revelação que ele teve agora, não. Ele vai mostrar que isso aí está no Antigo Testamento inteiro. Então ele vai citar primeiro o profeta Oséias, o verso 25 e verso 26, ele vai citar Oséias 1, 10 e Oséias 2, 23. E aí ele diz o seguinte, vou ler o texto de Romanos, tá? Se você quiser estudar na sua casa, você vai ver que tem uma pequena divergência, se você for lá em Oséias, porque o texto em português é traduzido do hebraico para o português, lá de Oséias, e aqui é traduzido do grego para o português. Então há alterações. Também, muitas vezes, o apóstolo Paulo não cita direto do hebraico, mas cita da Septuaginta, que já é uma tradução do hebraico para o grego. Então, vai ter uma diferença ou outra de palavra, tá? Só para você estudar lá. E por que é um pouco diferente? É por causa disso. E aí, ele vai citar Oséias. Deus está dizendo, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. Deus está dizendo, vai chegar um tempo que eu vou chamar pessoas que não são israelitas, que não são meu povo, de meu povo. Que eu vou dizer para aqueles brasileiros pecadores do século 21, que não eram amados, que não eram a nação escolhida como fora Israel, de amada. Então ele está mostrando essa soberania de Deus, de chamar de meu povo quem ele quiser. E no lugar de que lhes foi dito, vocês são meu povo, ali mesmo serão chamados E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, o profeta Oséias está dizendo, olha, é um versículo, na verdade, que confirma o anterior. Entre povos, como nós brasileiros, que nós não éramos povo de Deus, porque o povo de Deus era o povo de Israel, agora Deus determinará, em determinado momento da história, chamar de meu povo, e não ficar preso à nação de Israel. Deus é soberano,
para decidir sobre essas questões. Ponto final. Então ele está mostrando que Oséias compreendia isso. Depois ele vai citar o profeta Isaías, que também compreendia isso. E aí ele vai falar no verso 27, ele vai citar aqui Isaías 10, 22 e 23, que está aqui o 27 e o 28. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Se não está claro, vou deixar claro. Apesar de todo mundo ser israelita e ser abençoado por estar debaixo da descendência de Abraão, nem todo mundo vai ser salvo. O judeu não é salvo porque ele é judeu. O israelita nunca foi salvo porque ele era israelita. Mas é o remanescente que será salvo. Portanto, parem com o sionismo e a idolatria em relação a símbolos judaicos e a nação de Israel. A salvação está em Cristo Jesus. Então, ele dá essa afirmação e diz: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Então ele faz apontamentos aqui para esse avanço da revelação de Deus, da progressão da revelação de Deus. E aqui ele vai deixar claro mais uma vez o que nós temos falado até agora, que não é porque uma pessoa é israelita que ela está salva, mas Deus vai se revelando para um remanescente, porque aquele grande povo sempre opta pelo pecado. E aí, para trazer mais uma afirmação nessa direção, ele vai citar o profeta Isaías de novo, no verso 29, citando Isaías capítulo 1, verso 9. Se o Senhor dos exércitos, importantíssimo isso daqui, ele não vai invocar agora o Deus da misericórdia, o Deus do amor, mas ele vai usar a expressão máxima do poder e da soberania de Deus. Se o Senhor dos exércitos, ou seja, Deus em seu poder e soberania, não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Meus irmãos, esse versículo é a chave que vai destravar muita coisa na sua mente. Porque aqui fica claro que, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós todos seríamos sodomitas. Lembra qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Se não lembra, vá lá e leia na Bíblia. É o povo mais terrível que se passou na face da terra, a ponto de Deus destruí-los com uma tempestade de fogo. 2 cidades, uma cultura única ali em Canaã. Eles eram tão terríveis, eles eram tão pecadores, que Deus os destruiu da face da terra, sem deixar uma pessoa viva daquele povo, pelo menos é o que o texto nos relata. Então, meus irmãos, o texto está dizendo que, se não fosse a graça de Deus na sua vida, você não seria melhor do que um sodomita. Isso nos ensina o que os teólogos chamam de graça comum, ou seja, Deus derrama graça na humanidade para, de alguma forma, preservar a putrefação da humanidade. A gente não é pior porque Deus está com as suas mãos colocando a mão. Quando Deus tira a mão e deixa a gente fazer do nosso jeito, meus irmãos, a gente se corrompe de um jeito, enquanto cultura, enquanto sociedade, enquanto civilização, enquanto eu, de um jeito que você não imagina. Você já viu aquelas histórias daquela pessoa legal, boazinha, politicamente correta, casado, e de repente o cara vira um monstro? Isso é você. É só Deus parar de gotejar a graça dele na sua vida, e você vai ver uma versão de você que você nunca imaginou. Então ele usa esse princípio para explicar para a gente o seguinte: por que Deus escolheu um povo para si? Por que Deus elegeu um povo para si? A única pista que a Bíblia nos dá está aqui. Porque se Deus não tivesse escolhido um povo para si e desse liberdade para as pessoas escolherem, ninguém escolheria a Deus. Se Deus tivesse dado liberdade plena, o que nós faríamos? O que o nosso papai Adão fez. E o que nossa mamãe Eva, dia das mães hoje, né, fez. Esse é o princípio que Paulo está usando aqui. Se não fosse a escolha de Deus para um povo para si, nós todos iríamos escolher o inferno. Adão e Eva são os nossos pais, e os nossos representantes, inclusive legais e federativos, e perfeitos, de forma que, se o nome de Adão fosse Marcelo, certamente você teria tomado aquela decisão.
É por isso que o pecado passou a todos nós, porque ele era o nosso representante perfeito, ou seja, nós teríamos tomado aquela atitude, nós pecamos junto com Adão. Então, meus irmãos, é por isso que Deus escolheu um povo para si, porque se Deus não tivesse insistido com o Isalino, sem violentar a vontade do Isalino, sem que o Isalino fosse uma máquina, tá, irmãos? Isso aqui é muito importante. Mas se Deus não tivesse insistido, levanta um para falar de Jesus, passa uma rasteirinha nele, faz ele beijar a lona, dá uma quebrada, dá um presentinho. Deus tem os seus métodos. E aí vem o Espírito Santo e fala lá dentro do coração do homem. Se não fosse isso, Isalino, na sua vida, o irmão não estaria aqui de jeito nenhum. É impossível. Aliás, não é isso que Jesus disse? Que ele enviaria o Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui hoje porque o Espírito de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a única pista que a Bíblia nos diz, e isso acalma muito os nossos corações, entender que Deus não é arbitrário quando Ele escolhe. É justamente por ser misericordioso, bondoso, paciente, como o texto diz, e deixar a humanidade viver como ela quer, que tudo se perdeu. Então, para que Deus pudesse demonstrar misericórdia, Ele teve que insistir com muita gente e criar um povo para si. Tudo isso para a honra e glória do seu próprio nome. Porque é assim que o capítulo 11 vai terminar. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, para que o nome de Deus pudesse ser glorificado na eternidade, e o seu nome fosse preservado, e para que a humanidade não tivesse inteira no inferno, acusando Deus de ser somente justo e não ter nos dado nada de misericórdia, Deus então recolhe dentre todas as etnias da terra um povo para si, revela a sua misericórdia, de forma que ninguém vai poder acusar Deus de não ser misericordioso. Então nós não cremos que Deus escolheu pessoas de forma arbitrária. Tem um sentido na mente de Deus que nós não compreendemos, e aqui está uma pista para nós. Ele não escolheu quem Ele quis e mandou o resto para o inferno. É do monte de gente condenada para o inferno que, como presidente, rei supremo, Ele tem o direito de dar a liberdade para quem Ele quiser, e assim Ele faz. O que nos deveria ter muita gratidão à misericórdia do Senhor, e não ficar cheio de arrogância, reclamando e querendo fazer Deus fazer o que a gente quer. E a grande questão, e aí semana que vem o texto vai nos explicar isso, é que nós não sabemos quem que o Senhor comprou para Ele. Nós não sabemos quem é o povo de Deus. Então Ele nos envia agora como proclamadores do Evangelho, porque o método de Deus alcançar o seu povo e os escolhidos é através da pregação do Evangelho. É a gente se convertendo, entregando sua vida a Cristo, levantando a sua mão para Jesus. Esse é o método de Deus. E Ele vai agora nos enviar para alcançar os outros, assim como um dia algumas pessoas chegaram para nós e nos alcançaram. Então, tudo isso que nós estamos falando da soberania de Deus, não anula a necessidade fundamental, imperativa da proclamação do Evangelho, não anula que o homem é salvo quando ele crê em Cristo Jesus. Ninguém, por ser eleito, vai morrer em pecado e vai chegar no céu. Isso não existe. São pensamentos frágeis, de mentes mais imaturas em relação a isso. Isso não existe, são questionamentos que não devem ser feitos, porque a Bíblia nunca ensinou isso, e ninguém que crê na Bíblia nunca falou isso. São argumentos falaciosos de mentes que não compreendem. Então, semana que vem, nós vamos ver mais de 20 versículos, onde o apóstolo Paulo vai deixar isso claro. Ele já falou sobre a eleição, ele está ensinando agora que a soberania é a base de todas as coisas, e agora ele vai nos ensinar que, como a gente não conhece a mente de Deus, a gente não sabe o que Deus quer, o que a gente tem que fazer? Pregar para todo mundo que você puder, até para o seu pet, se você quiser, você prega para Jesus. Prega Jesus para ele, mas fala de Jesus para as pessoas. Nós temos que proclamar o Evangelho de Cristo. E ele vai mostrar que só tem salvação no nome de Jesus. Que não tem essa situação, não, porque ele era eleito, foi para os... Não, é só quem confessa Jesus. Porque ele é judeu, não. Coitadinho, nunca ouviu, não importa, não creu em Jesus, não tem salvação. Então a gente vai vendo que a soberania de Deus só é incompatível com as questões terrenas e humanas por causa da nossa limitação terrena. Mas quando a gente vê da perspectiva de Deus, tudo flui de uma forma maravilhosa. E a soberania de Deus está completamente em paz com a relativa liberdade humana.
E a grande lição desse texto, então, para a gente concluir, é que nós devemos ser humildes diante de um Deus que salva de acordo com a sua soberania. O apóstolo Paulo está nos dando um pedacinho de picanha e está dizendo para nós o seguinte: se você vai provar e vai falar que isso é a mesma coisa de um colchão mole, cuidado, não seja arrogante desse jeito, não. Você não sabe o valor da picanha, come para a glória de Deus calado. Porque quem entende de carne, igual o pastor Biratã, o Jansen, dê para ele um pedaço de contrafilé, um pedaço de picanha com olho fechado, porque ele sabe a diferença. Sabe falar até bobear a marca da picanha. Brincadeira à parte, irmãos, isso é uma verdade. Quem compreende o que é um café, sabe a diferença de café na hora que ele bebe. Assim também é as coisas espirituais. Se você não entende o valor do café, café é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Eu não sei por que tem café de R$30 que 250 gramas. É uma opinião sua. Agora, existe uma diferença brutal. É por isso que o preço é diferente. Sabia que lá no Oriente Médio tem mel que custa R$1.000, 100 gramas? E sabe por que é vendido? Porque tem gente que compra. Porque tem gente que entende o que é um mel de R$2,50 com bastante açúcar, aqui que a gente compra no mercado, e o que é um mel de R$1.000, 100 gramas. Então, não é porque a gente não entende a soberania de Deus que a gente vai agir de forma leviana. Isso aí, não. A gente precisa ter humildade. A Bíblia está falando muito claramente aqui que Deus, no processo de salvação, semana passada, envolve questões eletivas eternas, e hoje é muito claro, a chave disso tudo é a soberania de Deus. O que resta para nós? Humildade. Humildade. Se você degustou a picanha, meu irmão, sai daqui para casa feliz, vai dando glória a Deus a semana inteira. Se você não conseguiu compreender bem, se você não está acostumado, se é a primeira vez que você comeu, relaxa, fique em paz, seja humilde, ore ao Senhor e siga a sua vida no Senhor, mas tenhamos humildade diante do Senhor. Recapitulando para a gente concluir, Deus é soberano sobre sua criação, nós devemos ter humildade diante do Senhor, Ele é o oleiro e nós somos vasos de barro. Em sua soberania, Deus quis mostrar à humanidade tanto a sua misericórdia, salvando muita gente, quanto a sua justiça, deixando as pessoas fazer o que elas queriam, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus ama as pessoas, Deus não fica feliz quando as pessoas vão para o inferno, mas Ele então permitiu o que eles queriam e derramou justiça sobre eles, sendo um Deus justo, necessariamente precisava fazer isso. E a Bíblia nos ensina que essa é uma verdade que está no Antigo Testamento inteiro. Osés está falando disso, Isaías está falando disso, está todo mundo falando sobre eleição no Antigo Testamento inteiro. E a gente precisa, portanto, meus irmãos, ter humildade. E eu até recomendo. Esse aqui é o remédio que cura todos os males. Esse é o remédio que traz consolo para a sua alma em qualquer circunstância. Se você está numa situação de dor, de sofrimento, de tribulação, e eu falo aqui que Deus vai fazer, se Ele fizer, amém, se Ele não fizer, você vai continuar triste. Olha, agora, quando você entende isso daqui, e descansa no fato de que Deus te amou antes da fundação do mundo, e você descansa no fato de que Deus é verdadeiramente bom, que a soberania dele não foi tirana, que a soberania dele foi misericordiosa, e que Deus alcançou você. Quando você entende isso e descansa, meu irmão, não tem noite mal dormida. Também falo por metáfora, é claro que alguém compreende isso, pode ter uma noite mal dormida, mas você tem paz, você tem plenitude. Você nunca vai duvidar do amor de Deus pela sua vida. Você nunca vai ficar com medo de cair no inferno por causa de um pecado. O Deus que te amou, o Deus que te chamou, o Deus que escolheu, o Deus que está te fortalecendo, o Deus que está te direcionando a cada dia, o Deus que está insistindo com você, um Deus que você, como aquela ovelhinha, de vez em quando vai querendo sair do curral, Ele te traz de volta com muito amor. Então, esse ensinamento, ele não nos traz só humildade diante do Senhor, mas ele abre as fontes da alegria, da plenitude, da gratidão ao Senhor. Vamos orar, se Deus permitir, semana que vem a gente continua. Senhor,
como nós cantamos aqui, o Senhor é soberano. O Senhor tem os teus caminhos e os teus próprios planos. Que verdade, Senhor. Verdade bíblica, Senhor. Eu confesso, Pai, que não compreendo todas essas coisas. Algumas coisas parecem não fazer sentido. Mas nós queremos aqui, Pai, como igreja, reconhecer nossa falibilidade, nossa limitação. Nós queremos, Senhor, nos humilhar diante do Senhor e pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor abra a nossa mente naquilo que o Senhor quiser, naquilo que o Senhor puder. E não fazendo assim, Pai, nós queremos ter um coração humilde, um coração grato, que mesmo sem compreender, nós temos sido alvos dessa graça, dessa misericórdia, desse amor. E o nosso coração está muito agradecido por isso, Senhor. Muito obrigado, porque em sua soberania o Senhor nos alcançou. Muito obrigado porque o Senhor nos fez o seu povo. Muito obrigado porque se nós estamos aqui hoje, não foi por acaso, nem porque a gente é mais esperto do que outros, mas porque o Senhor desejou isso. Que verdade maravilhosa. Saber que não somos filhos do Senhor por acaso, por acidente. Saber que nós somos filhos do Senhor porque assim o Senhor já tinha planejado antes da fundação do mundo. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.